Aleluia. Aleluia. Amados irmãos Eudim, aleluia. Bendito seja Yahweh acima de todas as coisas. Irmãos, eu já vi homens adultos chorar. Eu já vi empresários a ir a falências. Eu já vi os intelectos a ficar como se fossem tolos. Eu já vi os sábios a se comportarem como se nunca tivessem conhecimento. Eu já vi pessoas a percorrer distâncias, quilômetros, longas distâncias, a pé. Eu já vi pessoas a passar todo dia sem poder provar nenhum alimento, nenhuma comida, não pela falta de comida. Eu já vi os intelectos em agonia de lágrimas, lamúrias. Há uma coisa muito profunda que tem que ser entendida aqui. Eu já vi pessoas a emigrar, sair de um país para outro país, sair de um continente para outro continente. Já vi pessoas a percorrer rios, montanhas, atravessar tudo isso. Há pessoas a sair de suas aldeias. Há pessoas a abandonar as suas riquezas para ir viver em uma casa mais humilde. Prepara o teu coração, prepara a tua alma, prepara os teus ouvidos, porque o que nós vamos falar hoje não será compreendida com carne nem sangue. 1 de Coríntios, do seu capítulo 13. O que diz as Escrituras Sagradas assim? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos enviados e não tivesse amor, seria como um mental que soa ou como um sine que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a emuná, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu compreendesse todos os dons, ainda que eu interpretasse as Escrituras, ainda que eu conhecesse a palavra do Gênesis, do Apocalipse, ainda que eu tivesse domínio de todos os livros apócrifos, ainda que eu compreendesse, que eu tivesse um entendimento mais aprofundado, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse o amor, nada disso me valeria. Significa que o amor está acima. Em outras palavras, o que é isso? Como é que eu posso compreender esta preciosa palavra, esta preciosa enigma, que ela ultrapassa o dom de profecia, que ela ultrapassa o dom de cantar, que ela ultrapassa todo tipo de atividade, ainda que eu seja mestre, ainda que eu seja diplomata, ainda que eu seja licenciado, ainda que eu carregue todo tipo de conhecimento da ciência, das mais profundas palavras, se eu não tivesse caridade, nada disso me valeria. Ainda que as pessoas se arrependessem, se humilhassem pelas pregações feitas, ainda que o mundo me conhecesse,
ainda que eu estivesse a falar, se eu não tivesse o amor, nada dessas coisas me valeria. O que é isso, pregador? O que é isso? O que é essa palavra do amor vem nos falar, nos ensinar? É por isso, prepara a tua alma, porque não é carne e sangue que possa entender, não é carne e sangue que possa compreender. O que vamos revelar são coisas profundas, que somente aqueles que vivem na alma, aqueles que estão a transmutar, é que poderão entender. Em outras palavras, o que quer dizer? Estamos a falar que isso não é compreendido, está além da compreensão do homem. Ainda que eu tivesse todas essa a posse das riquezas, que eu distribuísse aos pobres, mas se eu não tivesse o amor, nada disso me valeria. O que quer dizer com isso? O mesmo capítulo 13 do seu verso 5 diz assim, as escrituras sagradas do Criador: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quer dizer que a definição do amor: não se irrita, não suporta a injustiça, mas suporta com toda a verdade. Algumas das pessoas podem estar ali se enganar, dizer que eu amo, mas a palavra vem nos instruir, dizer quem ama não se irrita, quem ama não se orgulha, quem ama não se exalta, quem ama se humilha. O amor é sofredora, o amor suporta com a injustiça, o amor suporta com a indecência. O que é indecência? É desigual, ser tratado na desigualdade. Em outras palavras, estamos a ver a um homem deixar toda a sua luxúria para ir viver na humildade, na miséria. Estamos a ver um homem a suportar qualquer tipo de insulto para poder atingir a dignidade. Estamos a ver um homem a ser tratado como lixo, mas a permanecer por causa do amor. Estamos a ver um homem a suportar madeiro, a suportar chicote, a suportar a indecência, a ser cuspido na cara, mas mesmo assim permanecer de pé, a trazer a mais profundo da verdade. A palavra vem nos instruir que quem ama suporta, quem ama tem paciência, quem ama sabe esperar, quem ama não se irrita, quem ama não se orgulha, quem ama não está ali para poder procurar interesse próprio, quem ama não está ali para poder ser tratado com a indecência. O amor está além da compreensão do homem, porque aquele que não entende o amor, quando alguém está a manifestar esse amor, é visto como se fosse louco. O amor é visto como se fosse tolo, porque não se importa, não se irrita, não se trata com a indecência. O amor está além da compreensão do homem. Quer dizer que não encontraremos nenhum padrão da ciência que possa comprovar o amor. O amor está além. Estamos a falar daquele que suporta tudo. Quem somente tem amor suporta a injustiça. Quem somente tem amor suporta a indecência. Porque o amor não se irrita, mas a outras palavras outros vêm gritar no fundo do coração, dizendo que eu amo, mas se irrita, dizendo que eu amo, mas suporta com a injustiça. Não, porque a palavra vem deixar claro: com amas bem, quem ama suporta tudo. Quem ama está em frente de poder o quê? Suportar a indecência, suportar todo tipo de injustiça, porque o amor não se trata com leviandade. O que estava acontecendo, pregador, na igreja de Corinto? Estava acontecendo porque as pessoas davam mais valor e dom de profecia, davam mais valor dom de pregar, davam mais valor dom de falar outros idiomas, davam mais valor dom de falar muitas coisas. Mas a palavra do Criador vem nos instruir, dizendo que línguas cessarão, os dons passarão, mas aquele que permanece no amor durará para sempre. O amor supera dom de ensinar, o amor supera dom de profetizar, porque nesses momentos muitos ministros têm se levantar, muitos doutores têm se levantar, mas uma coisa
coisa que tens que entender, que o amor supera aquele que prega, o amor supera aquele que profetiza, o amor supera aquele que ensina, porque se você ensina não carrega o amor, se você ensina não carrega humildade, se você ensina não carrega paciência, se você ensina se irrita, então praticamente teu ensino é nulo, porque a palavra do Criador vem nos instruir que o amor ele é humildade, o amor ela é paciência, o amor ela é composta por aquelas pessoas que são humildes e pacientes, que não se enfolga, que não trata com leviandade, que não se enfolga com a indecência. Significa mesmo ser tratado na indecência. Você tendo amor permanecerá de pé. Então tudo cessará. A profecia vai passar. As pregações vão cessar. Todas as dons que estão levantados vão passar. Mas aquele que molda as coisas com amor permanecerá de pé. Porque o que está se procurar agora não é os diplomatas. O que está sendo procurado agora não é os licenciados. E Alcha vem falar ao apóstolo Kefas, dizendo: Kefas, tu me ama. Porque hoje não está se procurar os diplomatas. Hoje não está se procurar os sábios. Hoje não está se procurar aqueles que fizeram a licenciatura. Aquele que tem conhecimento ou aquele que sabe interpretar as línguas. Aquele que sabe entender a palavra não. Está-se a procurar aquele que suporta a injustiça. Está-se a procurar aquele que suporta insulto. Está-se a procurar aquele que trata na humildade. Aquele que compreende as coisas na base da humildade. Então isso quer dizer o quê, pregador? Em outras palavras, a palavra vem nos ensinar. Se você tem dom de profetizar, se não tem o amor, é nulo. Se você tem dom de pregar, se não tem o amor, é nulo. Se você tem dom de destruir, se não tem amor, é nulo. O amor é chave que vence dom de profecia. O amor é chave que vence dom de curar. O amor é chave que está acima. É por isso que está a falar que carne e sangue não vai entender. Porque isso se compreende na alma. Aquele que procura entender as coisas na espiritualidade, nas dimensões mais altas da espiritualidade é que compreende. Porque amor é loucura para aquele que não percebe, para aqueles que não entendem. Pois ela está ali dizer que todas as coisas passarão, as profecias, os ensinamentos passarão, mas aquele que carrega o amor, e ao Mashiach, depois da sua ressurreição, ele vem falar para Pedro: Pedro, tu me amas. Kefas, tu me amas. Porque nesta jornada não se precisa dos orgulhosos. Nessa jornada não se precisa dos golosos. Nessa jornada não se precisa dos nervosos, dos que se irritam facilmente. Nessa jornada é preciso daqueles que têm amor, que tratam as coisas com leviandade, que são pacientes, que conseguem esperar, que são pacientes, que conseguem entender, que são tolerantes, que conseguem perceber a situação de cada Yodim, a situação de cada um. Então eu vejo ali muito dizer que tem amor, mas não são humildes, são orgulhosos. E vendo aí que são Yodim, não são pacientes, não têm paciência, se folga com a injustiça, nunca bate de boca naquela pessoa que está inclinada na justiça. Ele vê um irmão aí delirando nos ensinos, mas não consegue repreender e dizem que tem amor. Onde que está a dignidade do amor? Porque a palavra vem nos falar, meus irmãos, não se engane com aqueles que dizem sábio, não se engane, não se iluda com aqueles que se dizem intelecto, não se iluda com aqueles que dizem que são pessoas que conseguem ler as escrituras, examina de Apocalipse, de Gênesis, que conseguem entender a profecia, que conseguem falar muitos idiomas. Não! A palavra-chave é essa. Quem compreender o amor, quem viver no amor, quem andar no amor, quem trilhar no amor, vence aquelas pessoas que pregam, vence aquelas pessoas que profetizam, vence aquelas pessoas que cantam em toa, vence aquelas pessoas que meditam a palavra dia e noite, vence aquelas pessoas que oram 30 minutos, 1 hora de tempo
nessas horas de tempo, a palavra do Criador vem nos falar. Não se importa com a indecência, não se importa, não se orgulha, não se assoberba. É paciente, trata as coisas com leviandade. Não se enfolga com a justiça, mas se folga com a verdade. Então a palavra vem nos falar, amados irmãos, que o amor está acima de tudo. É a mesma coisa no nosso tempo agora. As pessoas mais valorizam aquelas pessoas que pregam, que ensinam, mas esquecem tratar com o amor, com a paciência, porque a palavra vem nos falar que tudo passará, tudo cessará, mas aquele que carrega a dignidade do Altíssimo, que é a palavra-chave do amor. Então, minha irmã, meus irmãos, cave o amor e quanto antes, para que naquele dia não se surpreendam, porque quem ama suporta, quem ama é paciente, quem ama trata as coisas na leviandade. É por isso carne e sangue não pode entender, carne e sangue não pode perceber. Amados irmãos, entendam que a palavra vem nos instruir para que desperte desperte você, todos nós possamos despertar. Eu possa despertar, tudo possa despertar, todos os irmãos possam despertar, porque senão cavamos ao fundo a este amor, então de modo nenhum permaneceremos, porque quem permanecer até o fim é aquele que tem amor, porque quem permanecerá até o fim é aquele que é paciente, humilde. É isso que as escrituras sagradas do Criador vêm nos falar e nos